pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A videoaula de hoje vai ser esse bico de crochê muito fácil de fazer, tá certo? Para quem é iniciante, olha só, seja muito bem-vindo aqui no canal, tá? O meu nome é Patrícia, ok? E esse bico de crochê é muito fácil. Se você já gostou desse vídeo, desse bico de crochê, já peço para você deixar aí o seu joinha e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, tá bom? Assim você vai estar me incentivando a fazer mais vídeos como esse, tá? E me ajudando aqui no canal, tá certo? Então, olha só, para fazer esse bico de crochê aqui, ó, eu usei uma linha fina, tá? E a agulha é correspondente a essa linha, tá certo? Você vai usar a linha que você tiver aí na sua casa, tá? Aqui, olha, eu usei um paninho de prato, tá? E você pode estar fazendo esse bico de crochê em fraldinha e também em toalhas, tá bom? Então fica aí ao seu critério, tá? Olha só, eu escolhi aqui um laranja, tá certo? Fiquei já curiosa para saber que cor que você vai fazer o seu e também gostaria de saber de que cidade que você está assistindo a esse vídeo, tá bom? Então, olha só, vamos ao passo a passo desse bico de crochê muito fácil, tá? Lembrando que para você fazer esse bico de crochê, você vai precisar de um número múltiplo de 5 mais 6. Ou seja, você vai fazer aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E lá no final, você vai precisar de 6, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Sempre 5, 5, 5 e no final 6, tá ok? Então, vamos aí ao passo a passo desse bico de crochê muito fácil, lindo e fofo, tá bom? Bom, então olha só, vou vir aqui com uma amostra de tecido, tá? Esse tecido é um pano de prato, como eu já falei. A minha linha fina, tá? Você vai usar a linha que você tiver aí na sua casa, ó. A agulha, ela é correspondente a essa linha, tá? Então, eu inicio aqui, olha, com o meu nó na agulha, bem simples assim, tá ok? Aqui, ó, no lado certo do tecido, você vai fazer um furo bem aqui na pontinha, tá? Ó, faz um furinho, ok? Puxa uma laçadinha e faz um pontinho baixo bem aqui na ponta, olha só, tá? Bem fácil, vai fazer uma, duas correntes, tá? Ó, você vai deitar essas duas correntes aqui, ó, no tecido, para você saber a distância de um caseado e o outro, ó. Fura o tecido aqui na linha da costura, ó, puxa a linha até a altura do tecido e tira essas duas alças, formando aqui, olha, o primeiro caseado, tá? Esse caseado é o caseado simples, tá bom? E ele é bem simples mesmo, ó. E aí você repete duas correntes, deita as duas correntes aqui no tecido para saber a distância certinha, ó. Fura o tecido na linha da costura, puxa a linha até a altura aqui do tecido e faz o ponto baixo alongado, tá? Como eu disse para você, você vai ter que fazer aí 5, 5 e no final 6, tá? Sempre múltiplo de 5 e no final 6. Eu vou fazer os meus caseados aqui, aí eu já retorno. Bom, olha só, então eu estou finalizando aqui, olha, tá? Fiz as duas correntes, tá? Lembrando que aqui no final eu tenho 6 caseados, tá? Ó, então eu fiz duas correntes. Para finalizar, eu vou vir aqui na pontinha, ó. Furo o tecido e faço o meu último ponto baixo bem aqui na pontinha, tá certo, ó? E aí, ele vai ficar igual aqui no início, ó, tá? O ponto baixo bem aqui na pontinha, tá? Aí, olha, agora eu vou virar o tecido pro lado do avesso, né? Vou fazer aqui, olha, uma corrente nesse primeiro ponto baixo, eu coloco a agulha e faço outro ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes. Venho aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo do caseado e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo, um ponto baixo em cima. Você vai ver que eu tenho aqui, olha, duas argolinhas aqui no início, tá? Agora, você vai fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntes. Pula um e vem no seguinte, tá, ó, e faz um ponto baixo, tá certo? Vai ficar assim, ó. Repete, uma, duas, três, no próximo, ponto baixo. Um, dois, três corrente, no próximo, ponto baixo. Agora, a gente vai ter que ter 3 alcinhas com 3 correntes, tá? No início e no final vão ser 2, tá certo? E depois 5
correntes, ó, pulando um. Aí no próximo, 1, 2, 3, com 3 correntes. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, pulo 1, venho aqui no próximo e ponto baixo. Se a sua tensão for muito apertada, você faz 6 correntes, tá? Ó, veja bem que aqui, olha, tava mais apertado. Então, ele ficou mais justo, tá certo? Então, se acontecer isso, faz com 6, para ele ficar mais larguinho assim, ó, tá? E aí, continua, 1, 2, 3, ponto baixo em cima do ponto baixo, tá? Então, vai ser sempre, ó, só no início é 2, 5, depois 3, 5, 3, 5, tá? E aí, você vai perceber que no final vai ficar 2, tá certo? Então, vamos aí, olha, fazer essa sequência. Bom, então, aqui no final, olha, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 5, e aí no final vai ficar 2, igual lá no início. E esse último, olha, eu vou fazer o último ponto baixo aqui em cima desse ponto baixo que tá bem na pontinha, tá? Pra ficar exatamente igual aqui no início dessa carreira, tá, ó. Então, fiquei aqui com 2 argolinhas de 3, igual aqui no início, ó, 2 de 3, tá? E aqui tem 5. Viro o meu trabalho pro lado certo do tecido, tá? Olha só, então ele vai ficar assim. Agora, eu vou colocar a agulha aqui dentro, ó, dentro dessa alça, tá, ó? E faço aqui um ponto baixo, tá ok? Aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntes, venho na próxima alça aqui, ó, prendo com ponto baixo, tá? Daqui, sem fazer corrente nenhuma, eu já laço a minha agulha, venho nessa alça de 5 correntes e vou colocar aqui 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, tá? 2 correntes, laço, nessa mesma alça, coloco mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Formou aqui um leque, tá? Leque de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Sem fazer corrente nenhuma, ó, venho nessa primeira alça, prendo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes, venho na próxima alça, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, na próxima, um ponto baixo. Então, aqui embaixo eram 3 e agora ficou 2 alças, tá? Sem fazer corrente nenhuma, eu laço. Nessa alça de 5 correntes, eu vou repetir meu leque. 4 pontos altos, tá? Ó, 2, 3 e 4. 2 correntes e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, tá? Sem corrente nenhuma, entro aqui na primeira alça e prendo com ponto baixo e eu vou fazer essa repetição até lá no final dessa carreira, tá? Ó, desse jeito. Bom, olha só, então eu tô chegando aqui no final, tá? Olha, prendi aqui o meu ponto baixo nessa primeira alça aqui. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntes, venho na última alcinha, ó, e faço meu ponto baixo, tá? Então, essa carreira ficou assim, olha, desse jeitinho, tá certo? Vou virar aqui pro lado do avesso, ó, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente, tá? Ó, só pra não ficar apertado, venho dentro dessa alça, prendo aqui um ponto baixo, tá? Faço 1, 2, 3 correntes, ó, laço, tá? Então, aqui eu tenho 4 pontos altos, vou vir aqui nesse último ponto, ó, tá? Faço um ponto alto em cima dele, tá certo? Uma corrente de separação, laço dentro do meu leque, vou fazer um ponto alto, uma corrente, mais uma vez, ó, 2 pontos altos, uma corrente, mais uma vez, 3 pontos altos, uma corrente, tá? Então, dentro do leque, olha, eu tenho 3 pontos altos separados por 2 correntes, tá certo? Laço, venho aqui no meu primeiro ponto, ó, e
faço ponto alto sobre ponto alto. E aí, ele vai ficar assim no total, tá vendo? Olha só, tá? Sempre um ponto alto separado por uma corrente, sendo que o primeiro ponto alto, ele tá em cima do primeiro aqui, ó, do último, perdão. Aqui dentro do leque, eu tenho um ponto alto, uma corrente, o segundo ponto alto, uma corrente, terceiro ponto alto, uma corrente, e no primeiro ponto aqui ao lado, ponto alto sobre ponto alto, e ficou assim, ó, desse jeito, tá? Feito isso, então, agora eu faço 1, 2, 3 corrente, ó, venho aqui na primeira alça, tá? Tenho duas, ó, prendo um ponto baixo, faço 1, 2, 3 corrente, na próxima alcinha, um ponto baixo, tá? Então, eram 3, ficou 2, agora é 1, olha só, tá? Faço 1, 2, 3 corrente, laço e vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Então, nesse último ponto alto, ó, tá? Coloco a agulha, faço um ponto alto, uma corrente de separação. Dentro do espaço do leque, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo espaço, 2 ponto alto, uma corrente no mesmo espaço, 3 ponto alto, uma corrente, aqui no primeiro ponto alto, olha, tá? Dos 4 pontos altos, eu coloco a agulha e faço um ponto alto em cima do ponto alto. E vai ficar assim, tá ok? Então, eu vou repetindo, 3 correntes, tá? Ó, no próximo, um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, tá certo? E então, eu vou fazendo essa sequência todinha aqui, olha, até o final da carreira. Então, eu estou chegando aqui no final da minha carreira, olha, tá? Aqui eu tenho ficou aqui assim, olha, desse jeito aqui, um ponto baixo aqui em cima, ó, bem no final, tá? Então, eu faço um ponto baixo em cima desse ponto baixo que tá bem aqui na ponta, ó. Tá certo? Ponto baixo, tá? E aí, ele vai ficar, a finalização aqui vai ficar igual aqui no início, ó, tá? Agora, eu viro pro lado certo do tecido, aonde eu vou fazer a finalização, tá? Olha, então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 corrente, tá? Ó, venho aqui dentro desse primeiro espaço, tá vendo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 espaços. Venho aqui dentro do primeiro, faço aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 corrente, ainda no primeiro espaço, mais um ponto baixo, tá certo? Ó, ponto baixo, 3 corrente, ponto baixo. Vou no segundo espaço, ó, ponto baixo, 1, 2, 3 corrente, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. No próximo espaço, ó, ponto baixo, 1, 2, 3 corrente, no mesmo espaço, mais um ponto baixo, tá? Aqui no último espaço, repito, ponto baixo, 3 corrente e mais um ponto baixo. Então, aqui em cima vai sempre ficar desse jeito aqui, olha, tá certo? Bom, feito isso, eu faço, olha, agora 3 correntes, tá? Aqui eu tenho um espacinho, ó, tá? Eu prendo aqui, então, com um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Dentro dessa alcinha, faço mais um ponto baixo. E vai formar aqui ó, um biquinho também, tá certo? Agora, é só repetir, ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços. No primeiro espaço, ó, ponto baixo, 1, 2, 3 corrente no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Vou pro próximo, ponto baixo, 3 corrente e mais um ponto baixo, tá? No próximo, ponto baixo, 3 corrente, ponto baixo. No último, ponto baixo, 3 corrente, ponto baixo, ok? Aí, eu faço 1, 2, 3 corrente aqui nessa alcinha, ó. Prendo com ponto baixo, 1, 2, 3 corrente, ponto baixo, tá? Então, aqui chegando na finalização, eu faço 3 corrente, venho aqui no primeiro espaço, vou repetir ponto baixo, 3 corrente, ponto baixo por 4 vezes, que daí vai ficar assim, olha, desse jeito, tá?
Bom, então olha só, fiz aqui a minha repetição, tá certo? Para finalizar, eu vou fazer 1, 2, 3 corrente. Aqui, olha, tem um ponto baixo bem aqui na pontinha, tá? Ó, eu coloco a agulha no ponto baixo e faço um ponto baixo em cima, uma corrente, finalizo aqui, tá? E tá finalizado aqui, então, mais um bico de crochê, muito fácil de fazer. Esse fiozinho você vai esconder aí com a sua agulha pro lado de trás e tá finalizado, tá, pessoal? Olha só, que facinho de fazer, tá? Coloca nos seus comentários que cor que você vai fazer o seu, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Fiquem com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal se você se você chegou aqui, olha, nesse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.